Então é isso aí. Entramos, estamos lá ao vivo. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom domingo, bom sábado, bom feriado. A gente volta aqui hoje, aqui nesse nosso último episódio do Microcurso Conhecimento PNL. Carlos Custódio, eu aqui, voltando para falar. Agora, ontem nós começamos o microcurso, né? Falamos de auto-hipnose, hoje nós vamos falar de linha do tempo, e amanhã é o último dia, instalações de estratégia. Então, aproveita, não esquece, entra, assiste, compartilha, dá um like, se inscreve aqui no meu YouTube, se inscreve no YouTube do Carlos Custódio, é fácil de encontrar, e segue a gente, enfim, manda recado, faz comentário, divulga, vamos embora. Então é isso aí. Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite, né? Para quem está vendo aí, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Excelente dia para você, né? Obrigado por estar nos assistindo aqui, contemplando mais uma aula aí nossa. Obrigado aí de novo, Márcio, pela oportunidade. E hoje vamos falar de linha do tempo, que é um assunto muito interessante para lidar com o passado, lidar com a ansiedade do futuro e fazer algumas possibilidades de instalação de estratégia que a gente vai abrir para amanhã, né? É isso aí. Beleza, maravilha. Bom, a gente começa o nosso trabalho aqui, então, lembrando que quando a gente fala em tempo, né? A gente fala em futuro, a gente fala em presente, a gente fala em passado, a gente fala em passado, em presente e futuro, a gente fala em presente, futuro e passado. Ou seja, a ideia mesmo é essa coisa fluídica, né? Essa coisa que flui do passado para o futuro, flui do presente para o passado, essa coisa que vai por convenção, né? A gente relaciona que há um que ficou para trás e há um que virá. A gente nunca tem muita clareza sobre isso e a gente, mais que isso, a gente não sabe lidar direito. Então, estamos aqui para falar sobre isso, estamos aqui para tentar enxergar um pouco melhor toda essa questão e, enfim, toda essa sempre a gente olha passado, olha futuro e sempre pensa nisso aqui. Quando eu nasci, o ano que eu nasci, o mês que eu nasci, o dia que eu nasci, a gente aí o ano que eu fiz tal aniversário, o ano que eu conheci fulana, conheci ciclano, o ano que eu entrei ali, eu saí dali, o ano, o dia, né? A gente mal pensa, para pensar, por exemplo, se estava frio, se estava calor, se era inverno, se era sol, se era verão. A gente sempre tá de olho na história do calendário. Né? Então, só para a gente organizar aqui essa ideia de que o presente ele é muito mais nítido do que o futuro, o passado talvez seja também com essa mesma perspectiva, o passado recente mais nítido, o passado mais distante mais menos nítido, né? Enfim. Momento da viagem total aqui, né, Carlos? Se você quiser, ficar à vontade aí. Falando sobre tempo, né? Que na verdade é uma grande percepção humana, né? Que tem gente que vai falar que não existe o passado, não existe o futuro, né? E que existe, na verdade, é um grande e eterno agora. E por isso que a gente faz essa metáfora da linha do tempo, para que a gente possa possibilitar esse desenvolvimento dentro desse eterno agora. Então, o tempo aqui para a gente vai ser muito importante em vários aspectos. Vocês vão entender sobre organização, vocês vão entender sobre lidar com algumas coisas do passado realmente e como isso afeta de forma, vamos dizer assim, profunda várias das suas decisões, tanto do passado, né? O passado vai representar alguma coisa no seu futuro também, mas tudo baseado nessa linha do tempo, essa enorme metáfora que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Vamos embora. Bom, para começar a conversa, a gente traz aqui um livro que, indicação, obviamente, do Carlos, né? Um livro chamado Transformando-se, mais coisas que você não sabe
que não sabe, que é um livro que dialoga com o Atravessando... Não. Usando sua O mente. Atravessando... Usando sua mente, isso aqui, que é esse aqui, esse... Aí eu tenho aqui, esse aqui, que também não vai dar para ver direitinho, mas é o Atravessando, é o Usando Sua Mente, do Bandler, né? E, enfim. E aí o Steve Andreas e a Conrad Andreas comentam o seguinte: percebendo como é que você vê o tempo. Eu achei interessante aqui, logo na parte desse capítulo aqui, porque eu mesmo me provocou esse pequeno trecho aqui já me provocou uma autoindução para refletir mesmo sobre. A gente está falando de autoindução, de hipnose de ontem, então já para falar um pouco, pensar um pouco e olhar sobre essa sugestão deles. Então vamos lá. Começa assim: essa aí vive no passado, né? Ele só pensa no futuro, nunca tem tempo para parar e gozar a vida. Ela só vive no presente, não tem a mínima ideia de para onde está indo. Né? Essas 3 características, né, são determinadas pela maneira como as pessoas representam o tempo internamente. O modo como as pessoas representam o tempo, passado, presente e futuro, fornece a base de suas habilidades e limitações. Por causa disso, é impossível ordenar certos problemas, a não ser que se modifique a maneira como a pessoa representa o tempo. Algumas pessoas falam em deixar o passado para trás, e é isso que fazem exatamente. Se deixarmos o passado para trás, não mais o vemos, e ele desaparece. Outras pessoas dizem que não conseguem enxergar o futuro, e, literalmente, o futuro representado em sua linha do tempo é obscuro. Existem até pessoas que não têm futuro. O tempo, então, é um elemento primordial da organização da nossa experiência. Pensem como seria vivenciar um mundo sem tempo. Sem tempo não haveria causalidade, não haveria maneira de satisfazer as nossas necessidades, nem como saber quando satisfazê-las. Com raras exceções, todos temos alguma maneira de ordenar nossas experiências em relação ao tempo. Então, o Carlos acabou de falar isso, resumindo tudo isso numa palavra: a organização do tempo, né? Ou numa expressão. Sim, sim. É como eu falei, né, na questão da nossa grande metáfora para nós alinharmos o tempo, não existe a possibilidade do ser humano viver sem o tempo. Então, se não existe o futuro, não existe o passado, só existe um enorme agora, o ser humano ele ia pirar. Então, para que é a vida se for desse jeito? Então, existe a necessidade da organização do tempo, existe a necessidade dessa metáfora, e do jeito que eles estão falando aqui sobre o passado estar para trás, a gente vai entrar nisso mais especificamente, tá? Mas para variar, é submodalidade da PNL. Submodalidade, como o Richard Bandler fala, né, é a grande moeda de troca da PNL, onde você, né, da sua mente, onde você vai usar dessa moeda para fazer qualquer troca que você necessite, né, para obter o que você precisa. E a submodalidade, para variar aqui, vai estar dentro da nossa linha do tempo, da nossa representação, da nossa metáfora de tempo, tá? Isso vai fazer toda a diferença, vocês vão ver. Bom, vamos começar então usando também uma fala do Joseph O'Connor, né, no Manual de Programação Neurolinguística, que ele também aborda a questão das linhas de tempo. Né? Uma das aplicações mais fascinantes das submodalidades, que é exatamente isso que você... parece que, né, tá conectado o negócio. Uma das aplicações mais fascinantes de submodalidades é a nossa experiência do tempo. Né? E o que é o tempo? A pergunta tem ocupado as maiores mentes ao longo de toda a história e provavelmente continuará a ocupá-las por algum tempo ainda, até que não haja mais tempo para se degladiar com a questão. Como experienciamos o tempo? Como lidamos com ele? Quando ouvimos como descrevemos o tempo, parece que o experimentamos como uma linha correndo do passado para o futuro. Falamos de um longo tempo, um curto tempo, de tempo se perdendo no futuro. Temos o passado distante e o futuro imediato. Subjetivamente, experimentamos o tempo como distância. Então, quer dizer que, obviamente, é uma experiência, obviamente que se é uma experiência, está automaticamente ligada à sua modalidade, a gente sente, de alguma forma, tudo isso passando pela gente. Né?
O pessoal do... Voltando para o Transformando-se, né? O pessoal do Transformando... Carlos, eu vou tocando o barco aqui, sem interfere, Sim, tá? sim. Tranquilo, tranquilo. O pessoal do Transformando-se, né? O Steve, a Connery e a Andreas, eles começam a propor uma iniciação, né? Então, eles usam uma aluna ou uma pessoa lá, uma voluntária, e aí que eu tinha comentado no começo da minha fala aqui, quando a gente começou, sobre essa experiência que eu vou até sugerir que você ouça com ouvidos de experimentar também, né? Então ele chama a Linda, né? Linda, vamos eliciar a sua linha do tempo? Aí ela concorda, né? Primeiro pense em um comportamento simples, como, por exemplo, escovar os dentes, dirigir até o local de trabalho, lavar os pratos ou o rosto. Que você tenha tido no passado, tem agora e terá no futuro. Então, qualquer dessas experiências que você teve no passado, tem agora e terá no futuro. Então, ela escolhe escovar os dentes. Ótimo. Então, gostaríamos que você pensasse no momento que escovou os dentes há muito tempo, digamos 5 anos atrás. Linda, não consigo me lembrar de nenhum momento especial. Não tem problema, tudo bem. Você sabe que escovou os dentes há 5 anos, não é mesmo? Então, finja que se lembra de um momento em que escovou os dentes há 5 anos atrás. Eu me lembro aqui de uma expressão da hipnose que fala assim: fake it until make it. Né? Falseie essa história, finja até que se transforme em verdade, na realidade, até fabricar isso. E a Linda, ela aceita, né? Então, ao aceitar isso, aí a sugestão vem a continuação, né? Agora, quero que você pense no momento que escovou os dentes há uma semana. Ok. Pense que está escovando os dentes agora. Pense que está escovando os dentes daqui a uma semana. E pense que estará escovando os dentes daqui a 5 anos. Gostaríamos que sentisse que está imaginando todas essas experiências simultaneamente, de forma que possa começar a perceber as diferenças que existem na maneira como você vê esse mesmo acontecimento. O que a faz saber que uma delas pertence ao passado enquanto a outra está no futuro? Quais são as diferenças de submodalidades que a fazem saber que uma aconteceu há muito tempo, ao passo que a outra aconteceu há apenas uma semana? É fácil, responde a Linda, né? Eu vivi em outra casa há 5 anos e eu me vejo naquela casa. É por isso que eu sei que foi há muito tempo. Essa é uma resposta típica. As pessoas notam, em primeiro lugar, as diferenças de conteúdo, mas não é isso que queremos. O que desejamos são as diferenças de processos que estão codificadas nas submodalidades. Linda, quais são as outras diferenças que você observa entre um passado distante e um passado recente? Se quiser, pode fingir que há 5 anos morava na mesma casa em que vive agora, de forma a observar apenas as diferenças de submodalidades. Mesmo que você morasse na mesma casa, poderia provavelmente identificar a diferença entre 5 anos atrás e ontem. Perfeito. Não sei. Para mim, parece que 5 anos atrás ela faz um gesto e aponta 60 centímetros à sua esquerda. É a mesma coisa que uma semana atrás. Faz um gesto imediatamente à sua esquerda. Vocês estão observando que a Linda podem notar a maneira como ela ordena o tempo. Ela faz gestos em direções diferentes, né? Ah, claro, acho que vejo direções diferentes. Ótimo. Agora gostaria que observasse um tempo daqui a uma semana e um outro daqui a 5 anos. Estão em lugares diferentes, a Linda fala. Estão mais à minha direita. É interessante, uma semana em direção ao futuro está mais distante de mim do que uma semana no passado. E em 5 anos em direção ao futuro está realmente distante de mim. Isso, excelente. É isso que queremos que observe. Verifique se existem outros tipos de diferenças. Existe alguma outra diferença em suas representações do futuro em relação às suas representações do passado? O futuro, né, ela fala, depois de olhar, de pensar, parece menos detalhado. Essa é uma forma típica de representar o futuro como algo menos certo que o passado. Agora verifique a imagem de 5 anos atrás e compare com a de uma semana atrás. A outra diferença, a não ser a de localização, observe o tamanho, a luminosidade e outras diferenças. A Linda responde: acho que a representação de 5 anos atrás é um pouco menor. Não havia notado isso antes. Meu futuro é assim também. 5 anos no futuro é menor que uma semana no futuro.
Então eu parei aqui porque eu achei importante. Quando eu cheguei nisso aqui, Carlos, eu falei, não é possível, porque eu comecei a ver isso também. E aí eu parei para prestar atenção e fiz realmente vamos dizer assim, uma indução mesmo. Parei, fechei os olhos, fiquei pensando e não para observar, para me observar, para ver que movimento que meus olhos faziam, para ver que para onde que eu olhava. E aí depois a gente vai falar da questão mesmo da representação espacial da linha, vamos chamar assim, né? E Sim. eu vi isso. Então, quer dizer, realmente é uma representação. Eu vi isso como uma representação visual, mesmo que interna, né? É, eu, aí assim, né? Começam as discussões, né? Como é que eu veria? Eu deveria ouvir alguma coisa do barulho, lembrando da história de ontem, né? Eu ouviria algum barulho no meu escovar de dente, por exemplo, eu sentiria essa água ou essa escova um pouco mais, ou essa pasta de dente, né? Um pouco mais próxima do sabor mais de hoje. Então, Então. enfim, várias questões. Aí a gente entra naquele contexto, naquele conceito, né, de, pô, e aí? Como é que eu represento essa experiência, né? É, vou fazer alguns comentários antes, né? A representação da distância que o Joseph O'Connor fala, né? Basicamente toda submodalidade vai ter uma representação, né? Essa representação é muito baseada na experiência real que nós temos, tá? Como é que a gente sabe o que é distante, né? E aí é aquilo de estar longe mesmo, ou de estar perto e por aí vai. E quando você tá, a gente vai falar sobre isso mais especificamente, a gente está dentro do tempo ou fora do tempo, né? Ou através do tempo né? Enfim. E essa linha de raciocínio de distância, ela já vai ser modificada. Só que ao mesmo tempo, a experiência, se você vai ouvir alguma coisa ou não, se você vai sentir mais ou não, também tem muito mais a ver se você está dentro do tempo ou fora do tempo. Você pode escutar coisas fora do tempo? Pode, mas a sensação em si ela não vai ser a mesma, tá? Hum, Ela não vai ser uma experiência igual a se você estiver no tempo, porque você vai estar associado ao tempo. E uma vez que você está associado ao tempo, a sua experiência sensorial é muito maior, é muito mais forte. E da mesma maneira aqui, a gente pega o, o fora do tempo, a gente pode, de novo, a gente pode até escutar, mas a gente não está tendo aquela conexão com o momento, então não é a mesma coisa. E uma coisa interessante, você foi falando aí, eu fui fazendo a representação aqui acompanhando, né? E de ontem, né? De ter escovado o dente ontem, eu já estava bem mais associado, estava me olhando no espelho. Apesar de estar aqui, né, para minha esquerda, mesmo assim, durante essa representação, eu fui para dentro de mim, tá? E aí eu fui saindo para fora de mim, conforme estava ficando distante, né, para o meu futuro, né, e para o meu passado também. Conforme mais distante, né, eu fui fazendo, mais dissociado eu estava. Então eu consigo ver a linha do tempo na minha frente, só que num evento muito mais aqui, vamos dizer assim, aqui no que tem que acontecer aqui agora, eu estou mais associado. sim, Mas também não é imediato, só se for no presente e um pouco no passado, não muito no passado, mas um pouco só mais imediato no passado. Já o imediato no futuro, eu já me dissocio de novo. Então, já é um outro processo, tá? Já é um outro processo. A linha do tempo, se eu fizer a comparação de todos ao mesmo tempo, ela está aqui na minha frente, estou fora do tempo. Só que vai ter momentos da minha linha do tempo que eu estou associado. Eu consigo dissociar? Consegue. Consigo facilmente. Consigo me associar às outras? Consigo. Que é o que vai fazer toda a mágica acontecer dentro da linha do tempo. Agora um comentário só à parte. Os japoneses, eles costumam ter uma linha do tempo de baixo para cima. Sabia disso? porque é Eles veem o cultural. passado para baixo e o futuro para cima. É cultural, é isso? É cultural. É É cultural. O jeito cultural. que você representa a sua linha do tempo também é cultural.
É interessantíssimo, né? Em artes visuais, a gente há uma pesquisa, né, sobre como é que é a representação. A gente tende, quando você desenha, quando você representa no papel, né, quando você faz uma parte gráfica, alguém perto e alguém longe, né? Normalmente alguém perto é maior do que alguém longe, né? E nos desenhos chineses, essa representação não funciona desse jeito também, porque, na verdade, tem essa questão cultural que é muito mais forte, muito mais estruturada, mais antiga para eles. Então, o Oriente tem uma outra forma de... Mas isso não vai interferir, é uma questão apenas de você conseguir... Eu me lembro de um mestre de coach contando uma experiência dele, que ele foi trabalhar sobre cultura, né? Que ele foi fazer um paralelo com alguém para ser campeão, uma coisa meio pegando um pouco a modelagem, né? E aí a gente estava era a época que o Schumacher corria a Fórmula 1 e o Ayrton Senna também, e eram bem... E aí, obviamente, esse Master Coach não era muito bem um conhecedor, e aí foi usar como modelagem dentro do Brasil para a pessoa usar o Schumacher. E aí travou tudo. Travou porque não associou. Então, essa questão mesmo, é bem delicada mesmo, né? É bem Sim, a relevante. questão cultural é bem relevante, é bem relevante. Obviamente que você vai ter que fazer adaptações, né? Se eu vou Claro. modelar alguém que é japonês e ele tem uma linha do tempo diferente da minha, eu vou ter que fazer uma análise. Será que eu vou fazer a linha do tempo desse jeito? Existe a possibilidade de fazer? Existe. Mas o Claro. que isso acarreta? O que eu vou ter de resultado com isso? Vai ser um resultado igual ao dele? Se eu preciso fazer uma adaptação aqui e eu consigo ter esse resultado, eu não vou fazer, né? Eu vou adaptar ao que já tem aqui dentro, né? Outra Então coisa que eu tem queria... essas adaptações também para fazer. Oi? Não, muito bom. Queria comentar, porque aconteceu nesse episódio que eu estava lendo a primeira vez esse texto, e eu realmente percebi claramente que o meu futuro, né, o meu escovar de dentes no futuro, ele não ficava obscuro, ele não ficava escurecido, ele ficava embaçado. E foi interessante eu pensar nisso, né? Na verdade, eu comecei a avaliar a minha dificuldade em visualizar o futuro, na minha crença pessoal, de que quanto melhor eu visualizar o meu futuro, né, de modo geral, mesmo que seja eu escovar um dente, mesmo que seja qualquer coisa muito cotidiana, né, vai contribuir para que eu tenha planos, né? Para que eu veja melhor o meu caminho, né? Para atingir. Né? Então, essa atividade que aparentemente é meio assim, essa aqui mesmo, essa que a gente acabou de passar, essa pequena atividade, esse exercício que é uma coisa meio experiencial, aí de apenas de poder sentir essa história, já é uma forma legal de exercitar você olhar, passar a olhar o teu futuro, né? De uma forma realmente a ser alcançado, a planejar e ver você fazendo as coisas que você pretende fazer. A visualização, claro que se você puder implementar, a gente viu ontem, né, na auto-hipnose, a parte sinestésica, a parte auditiva, né, são atividades muito importantes, que é a história da associação e a dissociação, né? Que é muito importante mesmo. Bom, vamos seguir aqui. Eu quero avançar aqui com... Agora a gente olha aqui, que é isso que o Carlos acabou citando aí, que o O'Connor fala aqui na questão da forma de se relacionar na sua linha de tempo, que é estar no tempo ou estar através do tempo. Né? Então, no tempo, ele exemplifica aqui que a sua linha do tempo passa através do seu corpo. Você está associado no agora. Você não percebe o tempo passar. Você tende a ter recordações associadas. Você tende a não planejar e você evita prazos ou não é bom em cumpri-los.
Por outro lado, quando você está se relacionando através do tempo, a sua linha de tempo passa por fora do corpo, que aqui o Carlos falou, olha, eu vejo a minha linha do tempo, eu vejo o meu passado, eu vejo o meu futuro, eu vejo o meu presente. Você está associado, você está dissociado do agora, né, até para poder ver o tempo, né? Você percebe o tempo passar, você tende a ter recordações dissociadas, você tende a planejar com antecedência e você tem consciência de prazos e é bom em cumpri-los. Não que seja bom uma coisa ou bom outra, né? Como o Carlos mesmo falou, aí uma hora você se associa, outra hora você se desassocia. Cada coisa tem a sua vantagem ou desvantagem, na verdade, se vai ser isso se você abordar, utilizar, aplicar isso na hora que não era o melhor, né? Exatamente, exatamente. Se você tá na praia, você tá lá em Cancún, lá curtindo, pra que você vai querer a sua linha do tempo fora? Aproveita, pô. Não tem que planejar, tem que aproveitar. Né? Então, não existe, né, um conceito que seja ruim e outro melhor, não. É a utilização no momento e no contexto correto. Aliás, tem um livro chamado As Linguagens do Amor, ou qualquer coisa assim, que Cinco linguagens do são amor. testes, então, as 5, né? E uma delas é tempo de qualidade. Há pessoas que no relacionamento apreciam que o outro dê a elas o chamado tempo de qualidade, que é essa coisa de estar associado no agora, né? Estar associado, não perceber o tempo passar, porque a qualidade do tempo junto é tão maravilhosa, é tão, né? A entrega o que ela está recebendo é tão fantástico que aquilo é como o par pode melhor entregar para ela, né? Uhum. Muito Sim, bem. tem alguns conceitos ali. Aquele livro é bom, cara. É um livro que eu recomendo para quem tá assistindo aí e tá no relacionamento, pretende entrar no relacionamento. Ele é muito bom, mas entrando nessa parte aí do tempo, quando você tem um tempo de qualidade, o que se pressupõe? O que se pressupõe com isso? Se você curte um tempo de qualidade, você está associado no tempo presente, né? No agora. Então você está no tempo, né? Por isso que você dá tanto valor para ele. Aliás, ainda no tópico relacionamento, que é uma coisa sempre delicada, né? Estar associado ou estar dissociado, né? Em relacionamentos é a diferença entre um relacionamento caminhar bem e um relacionamento caminhar mal, né? Há momentos que é melhor estar dissociado e há momentos que é melhor estar associado, né? Exatamente. Eu não vou fazer as brincadeiras machistas costumeiras, né? Mas assim, os relacionamentos de modo geral, né? E até porque nem é só o homem, a mulher também, em alguns momentos, ele também está dissociado, está associado, né? É o velho caso agora, antigamente era a televisão, né? A pessoa chegava, sentava na sala, ligava a TV e ficava ali meia hora, 40 minutos sem assistir nada, só para poder descer da terra, né? Hoje não é mais assim, por causa da internet, a coisa é de uma outra forma. A gente precisa até refletir sobre isso, como é que, como é que a pessoa Como se é que a associa, pessoa volta, né? volta, como é que a pessoa volta. Interessante isso. Bom, mas enfim, vamos seguir. Tá bom. E aí, o Aliás, O'Connor, uma coisa, só um comentário, desculpa te interromper, né? Mas é rápido o comentário, prometo. Né? Uma coisa a respeito disso é que eu tenho percebido, tá? Disso que você comentou, do como que a pessoa volta, é que com o trabalho, né? Junto com tudo que tem acontecido aí, que o pessoal ficou mais para dentro de casa trabalhando, a cultura de uma certa maneira mudou, o jeito das empresas verem as coisas mudou, então é mais tendência das pessoas trabalharem de casa agora. Tome muito cuidado com onde você vai trabalhar na sua casa. O ambiente também é uma âncora. Não fique trabalhando em todo lugar da sua casa, tenha momentos específicos, saiba onde pensar a respeito do trabalho na sua casa, separe muito bem.
faça rituais para você começar a trabalhar e rituais para você terminar o trabalho, porque senão você não vai conseguir se dissociar do trabalho e nem vai conseguir dissociar sua vida pessoal do trabalho. Isso vai virar uma lasanha, tá? Era isso que eu queria comentar. Não, fantástico, cara. Aliás, eu estou tendo a sensação aqui, falando sobre linha do tempo, que o quanto a gente pode parar no tempo para falar sobre isso, né? Porque é a grande matéria. Na verdade, espaço e tempo são as dimensões mais complicadas e delicadas e que faz parte da nossa busca de compreensão da vida, na forma como a gente vê hoje, né? A física fala que né, a gente fala de tempo e espaço, que é essa coisa do Einstein, né? Essa coisa de você olhar. Eu nunca vou esquecer um livro que eu li, eu já me perdi dele, não sei nem quem escreveu, já esqueci, na verdade, que chamava O Fator T. E era uma metáfora muito legal. Ele falava que a vida era como se fosse a nossa vida era como se fosse uma estrada vicinal entrando na autoestrada da vida, né? Então a gente vivia e lá pelas tantas a gente saía da vida. Então assim, uma série de metáforas para tentar entender o tempo, né? Claro que não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente não está fazendo filosofia, embora o Nietzsche, né, falasse que da questão do eterno retorno, né, que a vida, na verdade, que a gente vive, é um retorno para a gente, de alguma forma, fazer algum tipo de aprendizado, e aí nós vamos falar sobre reencarnação, vamos falar sobre... Ixi, aí não para mais, né, cara? A gente quiser Aí, aqui... pois é, aí entra em Allan Kardec com a filosofia A gente espírita, aí vai abre o embora. mundo aqui. Então é só uma provocaçãozinha, né? Fica só como provocação aqui, mas é interessante pensar nisso, né? Que a PNL tem propostas para compreensão do tempo e para aplicação de ferramentas que tornam todo esse drama que é o tempo em forma de vida, né? Muito mais efetivo e com muito mais tranquilidade de ser trabalhada, né? Então, por exemplo, aqui, né, o O'Connor está propondo aqui como é que usa linhas do tempo. Então, ele fala em intervenções em linha do tempo, são muito úteis para ajudar as pessoas a acessarem recursos, criarem futuros compelidores e a organizarem as suas vidas. Então, vamos lá. Primeira, gestão do tempo. Eu estou falando primeiro porque está aqui, não precisa ser nessa ordem. Gestão do tempo. Uma linha no tempo é boa para desfrutar do momento. Uma linha através do tempo é essencial para planejamento, gestão do tempo e para olhar o futuro. A ironia de muitos cursos de gestão do tempo é que são elaborados por pessoas através do tempo, para pessoas através do tempo. Não fazem qualquer sentido para pessoas predominantemente no tempo. No entanto, são estas pessoas as que precisam de ferramentas de gestão do tempo. A habilidade essencial para a gestão do tempo é ser capaz de planejar através do tempo. Perfeito, é uma mudança de submodalidade. Ou seja, se você vai fazer... Tem um cara que eu admiro muito o trabalho dele, tem livros dele que são fantásticos, que é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, né? Ele é um cara muito bom de gestão do tempo, vale muito a pena aí para vocês procurarem. E realmente, quando você faz um planejamento aqui, que você pega a agenda aqui, por exemplo, faz lá as marcaçõezinhas que você precisa fazer e tal, vai ticando e tal, você coloca necessariamente fora do tempo, do ponto de vista das submodalidades. Se você está no tempo e você vai tentar fazer isso, você não vai conseguir. Você tem que parar, analisar sua linha do tempo como é que está e imaginar que você está saindo de dentro dela para olhar ela na sua frente. Aí você começa a aplicar os conceitos. É bem interessante esse levantamento aí do O'Connor. Muito bem, vamos para frente. Segundo, lidar com o passado e acessar recursos. Pessoas que armazenam o passado às suas costas podem ter dificuldades em acessar recursos de experiências passadas. Qualquer um cujo passado
esteja imediatamente à sua frente, terá dificuldades em fugir de recordações do passado. Estas literalmente bloquearão a sua visão do futuro. Aqui ficou bem. Vamos ler de novo, vamos entender melhor, Carlos, porque ele fala que está com o passado à sua frente. Como é que é isso, Carlos? É submodalidade de novo, né? Então, vamos pegar aqui. Eu imagino que ele esteja fazendo aí um parênteses de você colocar na sua linha do tempo, através do tempo, né? Ou seja, fora do tempo, na sua frente, o passado imediatamente aqui na sua frente, tá? Então, você acaba não olhando para o futuro. Pode acontecer, e eu já vi acontecer, de uma pessoa estar dentro do tempo, tá? Então eu estou associado aqui. Então normalmente é assim, estou associado à minha linha do tempo. Meu futuro está aqui para minha frente. Meu passado está aqui para trás. E você vai ver isso. A pessoa está falando, ela fala, não, porque lá naquele tempo, tá? Então ela está associada. Totalmente associada. E aí você vai pegar ela e vai fazer uma análise de como fazer ela sair do tempo, para ela fazer a gestão do tempo, por exemplo. Mas eu já peguei caso do cara estar associado e o passado está na frente dele. Ele não consegue olhar para o futuro, porque ele estava preso olhando para o passado. E ele, em termos de submodalidades, estava preso olhando para o passado. Ele estava olhando na direção errada. Isso impede ele de conseguir olhar para o futuro. Mas eu imagino que o que ele tenha falado aí realmente seja da questão de quando tu tá fora e você tá olhando só para o passado. Quando a Mas gente é pensa que. submodalidade também, tá? Não, beleza, sim. Mas quando a gente pensa em futuro, normalmente a gente pensa olhando para frente. No Se você tá entanto, associado, normalmente é para frente, é. e o passado ficar para trás. Ou também, um pode ficar para a esquerda, o outro pode ficar para a direita, de uma forma meio atravessando você, né? Meio diagonal também, né? São Meio várias diagonal formas. também. É a forma que vier na pessoa. Já vi gente, por exemplo, o mais comum, para quem tá fora do tempo, tá? Ou através do tempo. O mais comum, não é que é regra, mais comum. A pessoa tá vendo o passado para a esquerda e o futuro para a direita. Existe gente que tem o passado para a direita e o futuro para a esquerda. É normal, né? Por isso que é importante que você investigue, né? Não vá pressupor que é desse jeito. Nunca tenha um É, molde só para todo mundo, né? eu, Analise bem. quando eu fiz essa atividade proposta no Transformando-se ali, essa história da escova de dente, o meu passado estava bem aqui o meu passado recente aqui de uma semana atrás, bem aqui, quase do lado do meu lado esquerdo. O meu passado mais distante, portanto, estava mais para trás. Eu quase não via, embora eu sentisse, eu visse ele de alguma forma sem vê-lo. Estranho. E o meu futuro estava na minha direita, um pouco mais o outro, o mais recente, daqui uma semana, mais perto e mais nítido, e o futuro mais distante, mais à esquerda e mais e aquilo que eu te falei, não nítido, embaçado. Não estava Uhum. escuro, ele não estava escuro, ele estava claro, mas até porque talvez nas minhas crenças, escovar o dente o que eu pensei escovar dente, para mim, escovar dente é um ato solar, é um ato do começo do dia. Então, tem sol, tem claridade. Então, olha só que quanta coisa eu associei nessa história só de. Eu imagino que tem todas essas montagens quando a gente pensa É, em visual interno, né? Porque, na verdade, exatamente. Sempre vê uma representação muito própria. Vai ter gente que vai ter a representação de noite. sim, Mas sim. é muito da pessoa, muito da pessoa. Por exemplo, se eu falo cachorro, que cachorro que vem na sua cabeça? Vem um branco malhadinho de café com leite, Então, algo assim. no meu veio um todo preto. Olha, E por aí vai, entendeu? Então legal. tem Muito várias bom. Muito diferenciações. bom. Perguntar de novo do cachorro já não vai mais ser esse aí, vai ser um outro. Talvez seja um preto com marrom, porque aí já assimilei o que você me fala. Que coisa, né? A gente vai construindo, É, né? a gente vai Imparável. construindo, exatamente. Vamos seguir aqui, Carlos.
Aí, em terceiro lugar, olhar para o futuro. Um futuro compelidor deve estar à frente da pessoa com grandes imagens brilhantes. Algumas pessoas com uma linha de tempo que tem o futuro atrás delas têm dificuldade em planejar e se automotivar. São como motoristas que olham no retrovisor para ir à frente. É muito bom isso aqui. Muito bom. Olhar o futuro, um futuro compelidor, né? Um futuro compelidor é uma expressão muito legal. Lembra quando a gente fez uma aula aqui, a gente teve a boa formulação de objetivos e a boa formulação de direcionamento, né? Então, a boa formulação de direcionamento é esse futuro compelidor. Eu tenho aquela imagem grande do meu objetivo final, ela é grande, ela é brilhante, você tem que gastar um tempo, não tem jeito. Você tem que gastar um tempo para você fazer um trabalho legal para você mesmo. Então, nós vamos pegar aqui e vamos fazer toda a análise de submodalidades daquilo que é compelido, que é aquilo que eu quero, aquele objetivo, e todo o caminho antes, todos os passos antes, eu tenho que deixar igual, para eu me sentir com vontade de fazer os passos também, porque senão eu não faço, tá? E isso tanto faz para... Você pode fazer de forma associada e você pode fazer de forma dissociada, tá? Dá para fazer também. Mas é importante você pegar e fazer essa junção, esse trabalho de compeli-lo ao futuro, usando muito bem das suas submodalidades. Aí a estratégia de motivação. Tá? Estratégia de motivação, por exemplo, se eu vou me motivar a alguma coisa, eu vejo aqui na minha direita essa coisa. Eu vejo um pouco mais acima aqui à minha direita. E tem submodalidades específicas e tudo mais. Para eu pegar e me motivar para os passos também, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que jogar nessas características também. Né? E olha só, linha do tempo, direita. Meu futuro. Muito legal, muito legal. Quarto, linhas do tempo têm submodalidades críticas. Recordações e planos são frequentemente armazenadas na linha do tempo. A distância é, em geral, uma submodalidade crítica. Quanto mais tempo, quanto mais perto a imagem, mais perto estará do presente momento. Às vezes, quanto mais brilhante e maior a imagem, mais próximo estará no momento presente. Embora isso possa ocorrer como resultado de perspectiva. Olha só que você acabou de falar alguma coisa muito parecida, né? Porque assim, o que vai fazer o negócio ser crítico, por exemplo, como eu falei quando eu estava descrevendo a minha linha do tempo, o escovar os dentes de ontem eu estava associado. É um processo crítico, eu já não estou dissociado do negócio. Então é muito atual para mim. E dependendo do jeito que você olha na sua linha do tempo, vamos falar de traumas do passado. Podem estar grandes, quando você olha na sua linha do tempo, podem estar gigantes, imensos, brilhantes, com movimento e por aí vai. E aí você vai alterar dentro da sua linha do tempo o que está acontecendo ali, tá? E do mesmo jeito aqui, se tiver próximo aqui, tiver brilhante, isso significa para mim, importante falar, se isso significa para mim que isso quer dizer que está próximo de mim e que vai acontecer, aí eu posso fazer o quê? Eu posso usar dessa submodalidade para me animar com outras coisas que estão um pouquinho mais longe. Que aí eu vou aproximá-las um pouco mais e deixá-las um pouco maior. E por aí vai. Dá para fazer muita coisa. Não dá para afirmar, né? Aí é uma questão de observação mesmo. Não dá para afirmar que a distância em si é o único fator crítico, né? Mas Ok. a gente investiga e a gente vai entender quais são os fatores críticos, quais são os pontos críticos aqui que a gente pode mexer para ter um bom resultado. Tá? Mas E aí ela é é um uma sinal, investigação com cada um. ela é um sinal importante, né? Ela, normalmente, ela tem muita presença a questão da distância, né? Exatamente. Exatamente. Beleza. Bom, em último aqui, nessa parte de usando as linhas do tempo, a gente fala em ecologia, né? Nosso sentido de tempo é crucial para a nossa identidade. Reorganizar linhas do tempo é uma forma poderosa de mudar a realidade de uma pessoa. Sempre que fizer quaisquer mudanças em sua linha do tempo ou na de outra pessoa, certifique-se de que sejam ecológicas.
E aí voltamos para o conceito de ecologia, né? Sim, sim, muito importante, né? Muita gente deixa o conceito de ecologia para lá quando vai falar de PNL, né? Mas é extremamente importante. Como é que você vai analisar alguma coisa dentro da vida de uma pessoa sem observar essa ecologia? E, de novo, né, pegando o conceito de submodalidades, também nós podemos observar os pontos críticos do que é ecológico ou não, fazendo uma projeção ao futuro. E aí entra na ponte ao futuro, né? Que a gente vai falar, eu acho que mais especificamente amanhã, na estratégia de instalação de estratégias, tá? Mas existe uma boa utilização da linha do tempo para que você instale a estratégia de decisão, a estratégia de comportamento ou competência de uma outra pessoa. E tem que estar ecológico, tá? Tem que analisar isso daí também. Muito bem. Bom, aí a gente entra agora com o O'Connor em estabelecer essa linha do tempo, né? E aí como é que a gente faz isso? Linhas do tempo podem ser imaginadas, mas geralmente é mais fácil e mais forte tornar a linha do tempo algo físico, ancorando-a no espaço para que a gente possa caminhar do passado para o futuro e retornar. Você pode usar essa técnica sempre que precisar, pensar sobre experiências passadas ou planejar metas futuras ou ajudar alguém a fazê-lo. Né? É aquela coisa específica mesmo, ficar de pé, olha para frente, onde é que está a tua linha, daqui dela vai de um lado para o outro, como é que caminha, né? Uma coisa lúdica mesmo, né? Uma coisa ritual. A gente está falando de uma brincadeira. Eu tive essa experiência, uma pessoa uma vez me falou que estava muito ansiosa, estava tomando remédio, que estava para dormir, dificuldade, e foi assim, eu acho que ela já vinha no processo, e aí também é interessante, ela vinha no processo de compreender o que estava acontecendo, e a gente fez uma atividade dessa, e ela me falou tempos depois que tinha surtido um efeito muito forte para ela, a ponto de ela realmente não começar a tomar remédio, e a coisa começou a funcionar, porque ela percebeu que ela sempre, aquela história, né, que a gente vai, provavelmente a gente vai falar, de preocupação com um compromisso, né? Eu tenho que fazer um negócio amanhã, e aí eu não consigo dormir, porque e aí a gente faz aquela atividade, enfim, que você vai falar, né? E aí aquilo resolveu um monte para ela, né? Enfim. Sim, sim. Aí entra no conceito de ecologia de novo, né? Até que ponto está sendo usual para ela aquilo ali, né? E até que ponto a mudança em si vai impactar na vida dela. Eu não posso chegar, por exemplo, eu tenho que ensinar os dois. Minha filosofia, por exemplo, se eu vou passar a linha do tempo, minha filosofia, eu ensino as duas linhas do tempo para a pessoa usar depois do jeito que ela quiser. Tá? Então eu vou dar uma aula mesmo de linha do tempo, vou ensinar, vou mostrar como é que se faz e tudo mais, para a pessoa poder usar quando ela quiser. Eu não posso chegar num executivo e eu colocá-lo no tempo para ele aproveitar o tempo. Eu tenho que ensinar para ele quando se colocar no tempo e quando sair. Como entra, como E sai. vice-versa. E Perfeito. vice-versa. Não posso fazer. Aí respeito de ecologia e tudo mais. Mas dentro desse processo aqui, que está sendo descrito aqui, só um comentário que eu gostaria de fazer. Aqui é o jeito mais fácil, é mais usual e tal de fazer, mas existe a possibilidade de você fazer totalmente mental, tá? Perfeito, perfeito. Aí começa aqui, então, caminhando pela linha do tempo. Bom, aí você vai procurar saber onde é que está a sua linha do tempo, aponte para o passado, agora aponte para o futuro, e imagine uma linha ligando os dois pontos. É isso Ok. aí. Ok. Depois, imagine essa linha no chão. Oriente-se de forma que esteja sobre a linha de frente para o futuro. Como esse futuro lhe parece? Até onde parece se entender, né? Eu achei legal o Carlos falar isso, porque, obviamente, você consegue, da mesma forma que olhar o chão, fazer uma representação interna dessa linha, né?
E aí conseguir fazer essa visão também, ela vai te ajudar também nisso, né? Olhe para trás, em sua linha de tempo em direção ao passado. Como lhe parece? Até onde parece se estender? Que também é uma atividade importante. É uma atividade que tem a ver, inclusive, com lembranças, com memória, com resgate de várias coisas, né? Saia da linha do tempo e olhe diretamente para ela. Agora você está através do tempo. Olha que interessante. E uma metaposição em relação à sua linha do tempo. O que pensa de sua linha do tempo? O que pode aprender dela? Agora volte para a sua linha do tempo, ou seja, entra de novo, agora você entra no tempo, né? Caminhe de volta para o passado, observando recordações poderosas de recursos ao fazê-lo. Pare quando sentir que caminhou bastante. Agora caminhe para a frente, trazendo essas experiências e esses recursos poderosos do passado com você para o presente, como uma presença do passado. Como é que você se sente? Agora pense em um resultado futuro que você deseja. Adentre o futuro no ponto em que você deseja ter esse resultado. Olhe para trás e, a partir desse ponto futuro, para o agora. E imagine os passos e os estágios que teria que atravessar para ir do então, o agora, para o agora futuro. Volte ao presente com esse conhecimento de como alcançar o seu futuro, o seu resultado. Eu já li tudo, aí agora destrincha. Perfeito. Lembrando que dá para fazer de modo mental, né? Você não precisa se mexer. Esse é o modo mais usual, porque de uma maneira mais lúdica, né? Você vai ter mais facilidade utilizando o seu corpo, né? A fisiologia ela vai estar te ajudando a fazer esse processo. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos pegar, por exemplo, ir para o passado. Tá? Você olha para a sua linha do tempo e pensa num momento em que você. Não precisa ser nenhum momento trágico aqui, tá? Enquanto você está vendo o vídeo. Se você tiver algum momento muito trágico, eu oriento que, se você é um PNLista mesmo, você vai fazer o processo. Pode até pedir para alguém fazer, mas se você não é, peça para alguém capacitado para poder te auxiliar. Procure alguém que vá te ajudar nisso, tá? E aí vamos pegar aqui alguma coisa que não seja muito trágica, mas que você não tenha gostado. E imagina que você está vendo a sua linha do tempo na sua frente. Aponta para o passado e nota nessa linha do tempo onde está exatamente esse ponto que você gostaria de mudar. Ótimo. Uma vez que você tenha feito isso, busque também no seu passado momentos onde você tinha recursos ou teve recursos que seriam muito bons de ter naquele momento em que aquilo aconteceu que foi ruim para você. Perfeito? Vamos escolher dois só. Dois momentos bons. Eu quero que você imagina que você está flutuando para dentro da sua linha do tempo e nós vamos atrás do primeiro momento de recurso, olhando para o seu passado, aí dentro da sua linha do tempo. E 1, 2, 3, eu quero que você volte para lá, tá? Você pode fechar os olhos ou pode fazer de olho aberto, não tem problema, desde que você imagine ativamente isso. E aí eu quero que você se coloque de novo naquela situação, vendo o que você estava vendo, ouvindo o que você estava ouvindo, sentindo o que você estava sentindo. Aquela sensação boa dentro de você. Aquela sensação daquele recurso dentro de você. E eu quero que você acenda uma luz no seu peito que representa para você esse recurso. Uma luz com a cor que representa para você esse recurso. E aí nós vamos agora para o segundo momento. Em 1, 2, 3, vai. E aí, de novo, se associa ao momento como se ele estivesse acontecendo aqui agora. E eu quero que você veja o que você estava vendo, ouça o que você estava ouvindo e sinta o que você estava sentindo. Pegando todo esse segundo recurso para você também. E acenda uma segunda luz no seu peito, com a cor que representa para você este segundo recurso. Se for um recurso similar ao primeiro, só deixa a luz mais forte. 1, 2, 3, acende a luz. E agora nós vamos voltar para momentos antes desse processo do passado ter acontecido. Tá? Esse processo que foi ruim. Momentos antes. Em 1, 2, 3.
E aí, olhando para o futuro, sabendo o que vai acontecer, você vai respirar fundo e vai acender essas duas luzes ou uma única luz quando eu disser e vai passar por esse evento, ok? Respira fundo então, acende a luz e passa até um momento depois daquilo ter acontecido. E aí, de novo, eu quero que você flutue para fora da sua linha do tempo. Uma vez que você faça isso, eu quero que você note como que você ficou ao pensar agora a respeito daquele evento. Isso é um método de você utilizar da linha do tempo de forma mental, tá? Para você fazer qualquer coisa de resgate de recursos, alteração de método, modo de ver do seu passado. Isso também é totalmente aplicável ao seu futuro, tá? Você pode imaginar, por exemplo, no momento de ansiedade, que você está no momento depois, onde tudo já aconteceu. E quando você, ali dentro da linha do tempo, olha para trás e vê onde tudo aconteceu, o seu corpo automaticamente ele faz, ele relaxa. E por isso você vai ter uma maior possibilidade de passar por aquele momento sem ansiedade. E aí pode voltar aqui, né? Vamos lá, Márcio. Essa é uma aplicação de forma mental. Muito legal. Eu tenho que tomar muito cuidado com tudo isso, porque para entrar já começa a buscar coisas. É, Interessante lembrar que ontem na auto-hipnose, ele mesmo sugere no final ali, né, a questão um pouco da modelagem, né? Uhum. E também fala em gerador de comportamentos também, né? De novos Sim, comportamentos, né? Então, quer dizer, isso. na verdade, tudo vai empoderando um recurso vai empoderando o outro, né? De alguma forma, né? Exatamente, exatamente. E aí, Nunca vai ficar sozinho, né? Sempre vai estar um ligado com o outro, alguma coisa ligada com o outro. ok, A cura rápida de fobia, que é uma baita de uma aplicação, ela tem um monte de coisa, uma bazuca para fazer. Por isso que é rápido, né? Como se diz. É que se você sim. separar, destrinchar com as habilidades que da PNL que estão empregadas ali dentro daquela técnica, aí você percebe que é uma bazuca. Mas, parece que não, parece que é um negócio simples. Muito bom. E é isso, né? A gente vai, embora seja mais um tempo mais curto, falar sobre tempo, né? Ele é tão aprofundado, né? Porque na verdade o Carlos aí já deu até e está sendo legal. Ontem fez um trabalho, uma atividade, hoje fez também agora, acabou de fazer uma, então é muito legal para as pessoas pensarem sobre isso, né? Sobre a questão do presente, o futuro, o passado, onde é que fica um, onde é que fica outro. A gente bota essas representações como forma de ajudar você que está assistindo a imaginar mesmo. Eu não sei onde é que fica o meu futuro, eu não sei onde é que é o passado, eu não sei que representação mental eu tenho disso. Então ficam aí imagens que sempre vale muito, né, para a gente olhar. E também pensar em esse tipo de outras imagens aqui, né, como o seu passado, o seu futuro, o evento que você tem que olhar, né, como é que faz para olhar para trás, como é que faz para olhar para o futuro. Então, sempre é uma outra representação mental aí que você pode usar também, né, como forma de, enfim, às vezes a gente é muito barroco, né, na criação de imagens e acaba complicando. Então, as coisas devem ser mais simplificadas possível para você poder lidar com o problema, né? As metáforas servem para isso e às vezes a gente fica até chegar no meu futuro, eu vou. Então, assim, é simples assim. É simples como você está vendo aqui, ou então como essa aqui, né? É uma possibilidade também. Né? E a gente já coloca até metas aqui, que é um pouco diferente do outro, né? O Carlos estava tratando ali na atividade de você ter alguma coisa que estava precisando ser superada, né? Estava te travando, estava te impedindo, estava te trazendo dor, sofrimento, e aí você vai, passa dela, olha para ela, vê como ela é superável, volta para o teu presente, vê como isso, enfim. E aqui já é uma outra ideia, né, onde você tem uma meta para ser atingida,
essa meta está lá no seu futuro, como é que você olha para ela, como é que você planeja, né? Como é que você bota essa meta no seu futuro. Então, a partir do agora, né? Então, também a outra visualização aí que você pode fazer é só a ideia sempre de contribuir para que você possa ter uma visão, né? Não sei, uma estruturação mental, não sei se é isso que é o melhor. Sim, sim. Carlos. Tudo que a gente vai passar aqui, de uma certa maneira, é uma estruturação mental, né? Por isso que se fala que a PNL é o manual do cérebro, né? Então é o jeito que você pode usar, né? Da sua imaginação, das coisas que estão acontecendo na sua cabeça, como perceber e como usar, né? Que é o ideal. Como que eu percebo, como é que eu faço para usar? E aí tem, dentro do, quando você começa a fazer isso, você vai começar a perceber seu próprio mapa, né? É importante isso. É seu mapa, tá? Não é o mapa geral, é o seu mapa de mundo. E o seu mapa de mundo ele é muito específico para você fazer essas alterações. A gente dá aqui ideias, mas obviamente vai existir gente que vai ver isso daqui e vai falar: pô, mas eu assisti, eu vi lá o negócio e minha linha do tempo não é desse jeito, não. A minha linha do tempo ela vem aqui da direita de baixo, vai para cima me atravessando. Não tem problema, desde que você faça uma adaptação na utilização, tá? Não se assuste se for diferente a sua linha do tempo, a sua representação do que está aqui, tá? Só aproveite e use, né? Use e abuse de tudo que está sendo ensinado, use e abuse do que é passado, não só pela gente, mas por outros mestres aí de PNL, né? Como Joseph O'Connor, Richard Bandler, né? Que vão falar sobre a linha do tempo. Tem um material, né, do Steve Andrés, que eu indiquei para o Márcio aí, que é um material que eu gostei muito, eu achei que foi uma aula fenomenal sobre linha do tempo. E principalmente as aplicações de como que você percebe, quando você altera a sua linha do tempo, a representação que isso tem na sua vida, tá? Você vai alterar, ao alterar a sua linha do tempo, você vai notar, não só no jeito de você agir, o jeito de você se sentir muda, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. E é isso, a gente vai a encerrando plaquinha, né? lembrando. Hã? Pode falar. Não, é isso. Pode comentar. E a plaquinha aqui, né? Um plano, né? Um objetivo sem um plano é só um desejo, né? Então, é isso mesmo. Na sua linha do tempo, observe bem a sua linha do tempo, mas sempre saiba qual é o caminho que você tem que trilhar para você estar lá. E torne o caminho agradável. Se você não tiver na sua cabeça o caminho agradável para você, você não vai fazer, tá? Você não vai fazer. Então, torne o caminho prazeroso para você. Aliás, sobre isso é importante comentar, né, que a gente tem conceitos na cabeça de que para chegar lá a gente sempre acaba se balizando, se inspirando em livros, em filmes, em lendas, em histórias, e elas invariavelmente, né, aí tem a história lá o Herói de Mil Faces, né? Sempre tem aquela ideia de que você sai daquele lugar que você estava, e aí você vai passar por uma aventura, e vai ter um sofrimento, vai ter uma luta, e aí você vai conseguir chegar em algum lugar, e aí naquele lugar você vai encontrar gente, ou vai encontrar uma arma, vai encontrar alguma coisa que finalmente seja. E aí lá depois, quer dizer, todo esse drama, né, que é muito legal para algumas coisas, para algumas coisas a PNL não recomenda isso, porque na verdade isso é interessante, é um ponto bem interessante, mas isso é típico da PNL, né? Não é porque você consegue um resultado muito rapidamente, com muita efetividade, que aquele resultado está errado, que aquele resultado ele é falso, ele não vai durar.
né? É um grande problema isso, porque a PNL consegue sim trazer para você. A gente, profissional da PNL, a gente que trabalha com um pouco de. Né, e eu, como com experiência de coach, de coisa, a gente passa por isso também, porque aplica muito a PNL. E às vezes você imagina que você vai fazer um processo que vai durar 10 sessões e no primeiro, no segundo já atingiu. E aí você fica até meio assim, não sabe exatamente, porque você percebe claramente que o chamado estado desejado já foi alcançado, e a partir dali a coisa fica meio assim, meio sem. Por isso que eu acho muito legal a PNL, e por isso que eu revi e venho revendo todo o meu trabalho, entendeu? Porque a PNL fez isso, né? Eu vi muitas vezes pessoas que precisavam de uma pequena situação para elas, para todos, para a mente dela mesmo fazer um pit stop e ela mesmo já se readaptar, ela mesma se reestruturar, e só que ela não conseguia fazer, e ela só conseguiu porque você interviu profissionalmente e fez aquele pit stop, aquele momento que ela precisava. E aí você vai falar, bom, mas então qual é o valor de você ter feito isso? Todo o valor, né? Porque todo profissional, aí estou falando profissionalmente, né? Fez toda a diferença, porque se você não tivesse intervido, jamais, talvez a pessoa tivesse, e a gente sabe disso, pessoas passam anos nesse sofrimento e elas não conseguem encontrar. E um belo dia senta com alguém, um penelista, e a coisa, em uma sessão, em uma hora e pouco, acontece toda uma uma magia, né? Uma mágica, entre aspas, né? Porque não é magia, não é magia, não é mágica e não é de uma hora para outra, né? É todo um processo. É isso aí, é isso mesmo. É aquela história, né? O pessoal fala, não, a PNL é rápido demais. Também já escutei essa. PNL é rápido demais, então não deve ser bom. Tá, então beleza. Então eu vou. Da próxima vez que você for tirar um dente no dentista, fala para ele demorar o máximo que ele puder. Senão não vai prestar. Não vai ser um trabalho efetivo. É uma história, a lenda do chaveiro, né? Que o cara chamou o chaveiro para abrir um cofre que tinha 10 milhões de reais que ele precisava tirar de lá. Aí o chaveiro abre o cofre e fala: bom, e quanto que há? É R$ 1.000. Que? Tá louco? R$ 1.000? Não, 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 não. Aí então tá. Aí fecha o cofre, né? E aí o cara fala: caramba, você fechou o cofre, você não quer meu serviço, então vai abrir você, né? A gente, obviamente, não dá para fazer isso na PNL, né? Não dá para devolver a pessoa ao estado anterior. Mas fica aí a metáfora, né, de que nós somos chaveiros aí cujas portas abertas na mente da pessoa não fecham mais, né? Eu acho que é É isso, isso né? aí. É É isso muito aí. legal. Muito bom, meu irmão. Você como sempre, brilhante. Eu quero agradecer demais. A gente já passou da nossa hora. Ontem a gente avançou um pouco mais. Hoje a gente vai ficar aqui perto do limite da 1 hora, tá certo? Amanhã, infelizmente, último dia, a gente vai falar sobre aplicação de estratégia, é isso, né? É É, isso, é a instalação de estratégia. instalação de estratégia. E, enfim, amanhã. É isso aí. É, Então, amanhã. Vai ser para top. quem, para quem assistiu agora ou vai assistir depois. A gente aí espera que você aprenda, que você curte, que você curta, né? Que você, enfim, divulgue, ajude a gente aí a levar essa ideia do Carlos para frente, que é a divulgação da PNL. Importância, conhecimento do PNL é sempre muito importante para quem quer trabalhar como PNLista e para quem quer trabalhar no seu trabalho e quer usar o PNL. Então é isso, Carlos. É isso aí. Vamos finalizar. Palavras finais aí hoje? De novo, muito obrigado você que assistiu, muito obrigado, Márcio, né, pela oportunidade aqui de novo, né, como o Márcio falou ontem, né, nós estamos militando aí em favor da PNL, né, é um trabalho que ele significa muito para mim, ele significa principalmente por conta das pessoas que ainda não sabem como é essa ferramenta. Obviamente, a gente está dentro do limite de tempo para passar realmente as informações e tudo mais, né? Quem já tem o conhecimento de PNL vai se beneficiar muito, mas o principal alvo, né, meu, é você que ainda não sabe, que está conhecendo isso agora e que você vai se sentir provocado com todas essas informações, e aí você vai realmente atrás da PNL, da ferramenta, e aí sim você vai ver sua vida sendo transformada. É isso aí. Muito bom. Obrigadão, viu, Olha, Márcio?
Agradeço também, eu que agradeço, aprendizado sempre constante com você, meu irmão. E fica aqui. Então a gente amanhã volta a se encontrar 8 horas da noite e vamos para a última parte desse microcurso. Talvez, espero que a gente volte, espero voltar, talvez a gente possa começar a construir novos projetos. Vamos lá, a gente a qualquer momento volta, mas por enquanto amanhã a gente volta com certeza. Bom descanso a É isso aí. todos, fiquem bem, se cuidem. Tchau. Vamos dar tchau? Tchau, 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 tchau. gente.